A paz do Senhor, aqui é o Pastor Luiz, esse é o Devocional Vida Abundante. Você sabia que o mais importante não é o que nos acontece, mas como eu e você reagimos diante desse fato? Em outras palavras, o mais importante não é o que me acontece, mas como eu reajo a isso. O que Jesus está lhe perguntando? O que Jesus está lhe perguntando? Você sabe qual tem sido a sua resposta às perguntas de Jesus? Quero falar com você hoje sobre esse assunto, sobre esse tema. Quais têm sido as nossas respostas para as perguntas que fatalmente o Senhor tem nos feito? Olha só, em Marcos capítulo 6, versículo 38 diz assim: perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Quando eu e você viajamos para uma cidade que não conhecemos e nós não conseguimos achar o que vamos visitar, é comum a gente perguntar, pedir informações para outras pessoas. Viajei recentemente para Israel, né? E a gente estava procurando lá um restaurante que a gente queria comer lá em Jerusalém e a gente não sabia. E aí saímos perguntando. Então perguntava aqui, perguntava ali, perguntava lá, até que a gente chegou lá no restaurante. Precisamos perguntar para umas 4, 5 pessoas. Toda vez que fazemos perguntas, é porque queremos aprender ou conhecer alguma coisa. Quando Deus faz perguntas, é completamente diferente, exatamente ao contrário. Com o Senhor é completamente diferente. Sempre que o Senhor Jesus faz uma pergunta, é porque Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar algo. Suas perguntas eram formuladas de forma que, ao responder, a pessoa questionada aprendia e era transformada de dentro para fora. Por exemplo, Jesus perguntou para o cego de Jericó: o que você quer que eu te faça? Aquela pergunta mexeu na alma daquela pessoa. E ele falou: quero ver. E Jesus o curou. Jesus perguntou para aquele enfermo no tanque de Betesda: e aí? Você quer ser curado? Senhor, eu quero, mas eu não consigo chegar lá. Quando eu tento chegar, alguém chega na minha frente. E ali ele expôs o que estava no coração dele. E Jesus tinha intenção de ensinar algo a ele. Ao cego de Jericó, Jesus quis ensinar que Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, e que Ele já estava liberto de toda aquela situação que ele vivia. Por que isso acontece? Isso acontece porque as perguntas feitas por Jesus, ao serem respondidas, revelam o mais íntimo da pessoa a qual o questionamento era dirigido, como se um espelho fosse colocado diante dela. Por isso que é importante saber sobre as perguntas que Jesus tem feito para você hoje. Você sabia? Ele perguntou para você hoje coisas. Esteja sensível aos questionamentos do Espírito Santo. Ele faz pergunta todas as vezes que você toma decisões equivocadas, reprogramando a rota que ele mapeou para você e guiando-o com a pergunta certa ao caminho certo. O problema é que a gente não ouve e a gente não responde certo. Não são respostas que movem o mundo, mas as perguntas. Interessante isso, né? Não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. Com isso, nós percebemos que Deus faz conosco assim como Ele faria com o seu sábio discípulo. Sendo Ele mestre, quer nos ensinar a vencer, conquistar e superar desafios da vida e invariavelmente ver o que não conseguimos enxergar de início. 5 pães e 2 peixinhos foi a resposta dos discípulos. Depois de buscarem a resposta, pergunta ao mestre. 5 pães e 2 peixinhos foi a resposta dos discípulos, depois de buscarem a resposta à pergunta do mestre. O que Jesus quer saber de você hoje? O Espírito Santo está falando com você.
Deus está lhe perguntando algo. E o que Ele está perguntando é de extrema importância. Porque essa pergunta que Deus te faz pode mudar a sua vida nesta semana. Deus te abençoe e seja sábio para ouvir e entender o que está por trás da pergunta que Deus está lhe fazendo. Exemplo: você já leu a Bíblia hoje? Você já orou hoje? Você consegue enxergar o que tem por detrás dessas perguntas? As perguntas movem o mundo. Essas duas perguntas que eu acabei de lhe fazer podem transformar você hoje. Você já leu a Bíblia hoje? Você já orou hoje?